Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sala Debate. Esta noite iremos falar sobre a formação de professores no Brasil. Uma medida provisória editada recentemente prevê que professores de universidades federais tenham que ter o título de doutor para exercer sua profissão. Só que num país com diferença social, com dificuldades para o acesso à educação, para a formação continuada de professores, quais são os dilemas que estão em jogo quando esse assunto entra em debate? Dados do Ministério da Educação revelam que em 10 anos dobrou o número de doutores no Brasil. Em 2002, olha só, havia pouco mais de 6.800 doutores e em 2012 esse número ultrapassa 13 mil profissionais. O que isso significa num país como o Brasil? Para esta conversa, eu tenho a honra de receber João dos Reis, ele que é professor de Educação da Universidade Federal de São Carlos. Ao nosso lado também Felipe Pena, jornalista e professor de Comunicação Social da UF, a Universidade Federal Fluminense. A você de casa fica o nosso convite para participar deste debate pelas redes sociais. Utilize o Twitter, o Facebook, o site do canal Futura. Gradativamente, todos esses contatos estão aparecendo na sua tela. E para a gente começar um debate tão importante como esse, vamos à reportagem do dia. Em maio, uma medida provisória voltou a exigir o diploma de doutorado para professores de universidades e institutos federais. Hoje, o Ministério da Educação já obriga que pelo menos 1/3 dos professores das universidades públicas e privadas tenham mestrado ou doutorado. Isso porque, além do ensino, as instituições devem investir em pesquisa e produção de conhecimento. Para se ter uma ideia, dos mais de 300 mil professores universitários em atividade no país, quase 40% são mestres e 30% já são doutores. Mas e os outros professores, aqueles que não têm pós-graduação? Eles não estariam aptos para ensinar? De acordo com o último censo do ensino superior, eles são minoria nas universidades brasileiras. Não chegam a 5%. Em geral, esses professores se revezam entre o magistério e a carreira profissional. Mas o que pesa mais na hora de ensinar? A teoria ou a prática? Bom, muito boa noite aos senhores. Obrigado pela presença, Felipe, João. Até que ponto uma medida como essa traz de novidade para a formação do professor num país como o Brasil? O que está em jogo quando esse assunto entra em debate, João? Muito boa noite para o senhor. Boa noite, é um prazer aqui estar na Futura. Eu acho que é uma pergunta, essa medida, ela tem um significado muito grande e não deve ser respondida de pronto. Ela tem que considerar alguns outros elementos que ao longo do debate nós vamos desenvolvendo. Felipe, boa noite. Que reflexão você pode trazer sobre essa medida provisória e a obrigatoriedade de títulos de doutor em um país como o Brasil? Boa noite, João. Prazer estar aqui com vocês. Eu concordo com o João, acho que a gente tem que discutir na complexidade essa medida, mas a rigor, só para iniciar o debate, eu já posso dizer de antemão que considero a medida bem demagógica em vários aspectos. Primeiro, no aspecto no que concerne a essa diferenciação entre prática e teoria, quando na verdade o que se quer da universidade é uma praxis, né? É uma teoria aplicada à prática, uma prática aplicada sobre a teoria. A gente quer que isso não seja uma dicotomia, não se pode separar a prática e a teoria, elas têm que ser complementares. E nesse sentido, obrigar que determinadas carreiras, por exemplo, exijam o título de doutor, me parece de uma incongruência, de uma demagogia incrível. Num país onde entre 18 e 24 anos, só 13% dos jovens estão na universidade, né? E onde a gente tem um número tão ínfimo de doutores e tem carreiras como cinema, jornalismo, por exemplo, que é a minha área, que necessitam de uma interação maior com profissionais gabaritados, profissionais capacitados do mercado e que não têm doutorado. E que acabam não entrando na universidade, porque a gente também tem que dizer, há um certo corporativismo entre os professores universitários, que muitas vezes barram a presença de profissionais gabaritados que desejam ensinar nas universidades, principalmente nas universidades públicas. Como é que funciona isso? Você citou corporativismo dentro das universidades. Na prática, para que o público em casa que tem mais interesse sobre o meio acadêmico, queira ter mais conhecimento sobre esse assunto, no dia a dia, que tipo de situação acontece? O professor, para dar aula na universidade pública, nós dois somos professores de universidade pública, tem que prestar um concurso público como nós prestamos. Nós dois temos doutorado, nós dois fizemos pós-doutorado fora do Brasil, o João fez em Londres, eu fiz em Paris. Enfim, nós temos um conhecimento acadêmico clássico que é reconhecido pelo mundo acadêmico, pela universidade, né? Quem não tem esse conhecimento clássico
que é o que traz no escopo da lei, acaba sendo excluído do ensino universitário. E pelos próprios professores, né, que não deixam que esses professores que têm mestrado apenas, ou que são professores de mercado, entrem na universidade pública como professores visitantes, por exemplo. Porque há um corporativismo que impede, né, que esses professores entrem. É isso, dentro da própria academia. O que os senhores acham que vai acontecer com a nova geração? Os senhores conseguiram conquistar uma carreira, né? 2 têm título de doutor em Londres e na França, mas quem está vindo aí dessa geração, pelo que vai passar, João? Olha, a geração que chega agora, após o término da primeira turma do programa de expansão e reestruturação da Universidade Federal, é uma geração que está desiludida, eu diria. Né? Ela entra com uma qualificação muito grande e vai encontrar uma universidade em condições que não vai demandar suas qualificações pelas quais ele brigou tanto. Desde a graduação, mestrado, doutorado, com iniciação científica, publicações, etc. e tal, e no momento em que entrar na universidade, vai enfrentar esse corporativismo, não só burocrático, entre o privado, que tenta agarrar o público, mas um outro tipo de corporativismo muito pior, que poucos colegas nossos, Felipe, compreendem, que é o que eu vou aqui livremente dizer, chamar de um corporativismo epistemológico, ou seja, alguém que segue uma determinada teoria do conhecimento, não aceita debater uma ideia com um colega que tenha uma teoria de conhecimento diferente. Não admite a controvérsia. Não admite a contradição, a controvérsia, o debate de ideias, a dúvida e o embate mesmo das grandes questões que a realidade põe para nós pesquisadores no interior da universidade. Então, esse é um problema muito sério. Então, esta medida que você fez referência, que é a medida que vem junto com a lei, se não me engano, 12.772 de 2012, ela é o resultado perverso de uma greve longa que o Estado simplesmente não tomou conhecimento do sindicato que representava pelo menos 98% das universidades federais do país. Facebook.com, Twitter.com, público já participando. Agradecer aqui a Sandra Soares pelo Facebook, ela traz um comentário para os senhores. Na hora de ensinar é preciso saber as teorias, pois elas sustentam a prática e dão segurança ao professor para agir em sala de aula. Como é que vocês interpretam a opinião da Sandra Soares? Sandra, obrigado pela sua participação. Eu vou no mesmo raciocínio quando comecei o programa. Uma coisa está ligada à outra. Isso também é articular o pensamento dicotômico entre, de um lado, prática, de outro lado, teoria, já é em si uma coisa ultrapassada, equivocada. Né? Ambas estão juntas. Isso é um debate que já tem que ser esquecido. Só pode se ensinar se prática e teoria estiverem juntos. É que a gente ainda vive, a gente discutia isso um pouco antes do programa, um tipo de pensamento cartesiano, esquemático, e é muito dentro do que o João falou. Tem uma teoria, se você é contra, você não pode ser a favor e não pode admitir o contraditório. Quando, na verdade, o pensamento complexo, contemporâneo, a contemporaneidade, ela tem que admitir no próprio pensamento o seu oposto. Eu dizia isso antes aqui, se eu digo a frase em mandarim, que os chineses já admitem a contradição dentro da sua própria linguagem. Em mandarim, em ideograma, se eu digo a palavra ela está alegre, esse ideograma de alegria já carrega em si a própria tristeza, ou seja, já carrega o seu contraditório, porque é um pensamento complexo, que é esse pensamento em rede, de redes sociais, e essa pergunta veio da rede social, que a gente vive hoje. Agora, como implementar esse tipo de pensamento que não inclui, faz o contrário desse movimento, numa academia que está repleta de professores, de representantes, e aí é uma crítica dura, assim, que acho que nós dois concordamos, que é corporativa, como o João disse, e que pensa por escaninhos, cartesianamente, se uma coisa é certa, essa outra só pode ser errada. Não. Isso não pode mais acontecer. A gente tem que incorporar o contraditório e contemplar a complexidade desse mundo contemporâneo, desse mundo em rede, de onde veio, por exemplo, essa pergunta. Agora, falando em implementação, já que você citou a implementação, a gente podia falar um pouquinho sobre o estímulo às bolsas de pesquisa. Queria que vocês falassem um pouquinho, João, sobre a trajetória de um professor que busca a qualificação, que busca a pesquisa num país como o Brasil. Nós temos a informação do Ministério da Educação, cerca de 13 mil doutores. No momento em que o governo federal institui uma política como essa para suas universidades federais,
qual é o gargalo que existe entre o que está sendo pedido na teoria e a realidade do incentivo à pesquisa para que os professores possam ter o título de doutorado? Eu acho que a questão fundamental disso que você disse que veio pelo Twitter, foi isso? Essa veio pelo Facebook. Já temos mais aqui do Twitter que eu vou passar a vocês. Do Pilar Batista e do Léo. Tá, ok. Pelo Facebook. Ela exige uma certa contextualização disto. No início da década de 1990, durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, para sairmos da crise que enfrentávamos na década de 1980, nós fizemos uma aderência à predominância financeira, que é a predominância do capital dinheiro, que é simplesmente uma promessa de pagamento depois que gira um ciclo econômico, para aderir ao mercado mundial de capitais. Esse foi o modelo de crescimento econômico, que eu faço uma distinção muito grande de desenvolvimento econômico, que incluiria toda a prática social, da educação e assim por diante. Esse modelo exigiu um novo aparato de Estado. Este novo aparato de Estado, para atrair esse investimento na forma de ações, na forma de capital dinheiro, ele precisou transformar o Brasil numa plataforma de produção de riquezas. Neste sentido, para que isto acontecesse, a educação como um todo, ou para a formação de mão de obra, ou para a produção, para a certificação em massa de mão de obra, pela Universidade Aberta do Brasil, ou por esse programa que eu acabei de me referir, que esses professores novos estão enfrentando, ou ainda para fazer pesquisas de pontas, porém aplicada para agregar valor ao capital e produzir riqueza, criou um novo papel para a universidade no Brasil. Esse novo papel é um novo papel social, econômico e ideológico. Essa expansão tem um caráter ideológico de sustentar um determinado movimento que vem desde Fernando Henrique Cardoso, mas que ganha uma grande expansão com o que é chamado e tão debatido aí pelo lulismo por vários intérpretes desse movimento que nós vivemos nesse momento. A universidade, nesse sentido, ela cumpre um papel ideológico ao mostrar pelas pesquisas aplicadas que nós estamos fazendo o nosso papel de produzir conhecimento novo para agregar valor ao capital financeiro, que é um papel podre, por um lado, e por outro lado, que nós estamos expandindo e democratizando a entrada de pessoas de um segmento social menos abastado na Universidade Federal. Nesse sentido, João, segundo a pesquisa da Fundação Carlos Chagas, em 2009, são cerca de 2% dos alunos que cursam o terceiro ano do ensino médio que desejam seguir no magistério. Que reflexão a gente pode ter com esse número? É um número forte, né? 2% mantendo interesse é um número muito baixo para avançar não há atrativo nenhum na carreira. Não existe. Eu vou te dar um outro dado, que é dessa mesma pesquisa coordenada pela professora Bernadette Gatti, porém encomendada pela Fundação Vitor Tivita. O primeiro curso que aparece num ranking de cursos de formação de professor é a pedagogia, que aparece em 100º lugar. 100º lugar. 100º lugar. Depois, para baixo, nós vamos encontrar licenciaturas em Física, Química e assim por diante. Essa pesquisa se chamava Atratividade da profissão docente. Então, o que eu quero dizer com isto é que, de pronto, que nós vemos entrar na graduação, nesta área de formação dos professores, é o perfil de um aluno que não teve acesso à cultura sistematizada. É isso que fala a Carolina aqui, Felipe. Olha só, vou trazer alguns comentários do Facebook, do Twitter. A Pilar Batista diz, olha, sim, acredito que o professor universitário precisa de doutorado para exercer a profissão. O Léo fala, queria saber se professores doutores têm um conhecimento mais amplo e diferenciado dos demais. E a Caroline, pelo Facebook, fala, olha, como estudante, eu sofro com isso desde o início do meu curso de Direito aqui na UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Professores pouco comprometidos, com muita teoria e sem uma aplicação prática. Ela acredita que o ensino superior precisa realmente de uma reviravolta com mais gente no mercado de trabalho na linha que o Felipe estava falando no início do debate. Carol, né? Carol, vou responder para a Carol. Carol, de novo, né? Não existe teoria sem prática, nem prática sem teoria. Então, cobre desse professor.
Cobre desses professores essa sua carência. É preciso que isso seja meritocrático. É preciso que esses professores sejam avaliados. A gente tem que questionar todo o sistema da Universidade Federal. Eu diria que temos que questionar, inclusive, a própria estabilidade, né, que já foi objeto de análise por questões políticas. Eu acho que ela existe, deveria ter existido, mas é o momento da gente questionar e ser mais meritocrático, fazer essas avaliações de forma mais sistemática. Hoje a gente dizia, né, a gente tem o conhecimento em salame. O professor pesquisa, faz uma pesquisa de 6 anos, né, que é, na verdade, um livro que ele dividiu em 12 para publicar 2 artigos por ano. Então, Carol, só para que fique claro, se você sente falta de uma prática mais intensa, você tem que cobrar do seu corpo docente, do seu coordenador, né, do diretor da sua faculdade. Isso é fundamental, né? Uma coisa que deve acontecer em breve, eu espero que isso aconteça, é que com esses debates que a gente está fazendo e com essa reflexão dentro da academia, é que menos corporativismo, né, exista dentro da universidade, e a gente possa trazer para faculdades que necessitam de um conhecimento prático, empírico, pessoas que efetivamente têm esse conhecimento, que têm um notório saber, que a gente chama na academia. Se, por exemplo, eu quiser chamar um cineasta, né, como o Walter Salles, para uma faculdade de cinema, mesmo que ele não tenha mestrado, doutorado, eu nem sei se tem, estou aqui falando sem conhecimento, que um departamento de cinema de uma universidade se reúne e diga, vamos sim chamar. Por que não? Porque temos aquela briga que o João se referia, porque o corporativismo epistemológico, né, que você se referia, João, isso tem que acabar. E eu digo mais, agora cabe aos alunos se organizarem em seus centros acadêmicos e tudo mais para exigir isso das universidades. O que te levou a fazer doutorado e pós-doutorado, Felipe? O que eu também fiz... você faz parte, não exatamente de quem tem essa opinião, mas desse grupo, de quem pode ser colocado exato, como embora discorde. Eu fiz mestrado e doutorado em literatura porque eu queria ser escritor. Eu queria fazer ficção. Eu tenho 14 livros publicados, 3 livros de ficção, né? Eu fiz doutorado em literatura para aprender como eu não deveria escrever. Na verdade, porque se estuda muitos autores que são herméticos, que fazem uma literatura que não está ali para ser lida, mas para ser estudada. Então, foi a minha primeira motivação. Depois, o pós-doutorado, eu fiz em Paris, fiz em Semiologia da Imagem, fiz na Sorbonne. A minha motivação foi empreender um método de análise de ficção televisiva, de ficção seriada. Eu queria entender como se constituía o discurso nas telenovelas, nos seriados americanos, e poder criar um método de análise para aplicar na minha vida de roteirista, porque eu também sou roteirista de televisão. Então eu tinha um aspecto teórico, mas também um aspecto prático, embutido no meu doutorado, no meu mestrado e também no meu pós-doutorado, né? Tinha alguns objetivos, algumas metas a serem cumpridos. E, de novo, Carol, a nossa Carolina. Cobre, né? Seu corpo docente. Cobre seu corpo docente. O meu mestrado e doutorado são as provas, são prova de que a teoria não exclui a prática e vice-versa. Fazem parte da mesma coisa.